as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Mateus capítulo 6, versículo 25, texto do Sermão do Monte pregado pelo Senhor Jesus. Está entrando no ar mais um programa O Caminho da Vida. O nosso desejo é que o programa de hoje abençoe seu coração, a sua casa, a sua vida. Estamos chegando a mais um final de ano. E, como sempre, muitas vezes nós somos tomados pelo consumismo. E o tema do nosso programa de hoje é exatamente sobre esse assunto: consumidos pelo consumismo. Será que o desejo de ter coisas, o desejo de gastar, será que as novidades que as festas de finais de ano nos trazem não têm tomado lugar do nosso coração, mais até mesmo do que a mensagem do Natal, do nascimento do Senhor Jesus? Nós queremos que você possa refletir isso no programa de hoje, que a mensagem possa abençoar a sua vida e que você possa experimentar de bênçãos de Deus no seu coração. Também você que tem assistido o programa O Caminho da Vida e gosta do programa O Caminho da Vida, quero convidar você a nos ajudar a divulgar esse programa. Nós temos vários meios de comunicação através do Facebook, facebook.com/O Caminho da Vida. Também nós temos o nosso blog, www.programaocaminhodavida.blogspot.com.br, além dos telefones de contato aqui da redação do programa Caminho da Vida, 44-8414-3940. Você pode mandar um SMS para nós estaremos vendo. Se for um pedido de oração, estaremos também orando por você. Lembrando que o tema do programa de hoje é consumidos pelo consumismo. Você tem sido assim? Durante o programa nós vamos falar um pouco mais acerca desse tema. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial. Não vai embora não, fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Falei receber essa entrada aqui para Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Como tem sido a sua vida nesse final de ano? Você tem sido consumido pelo consumismo, pelo desejo de ter as coisas? O texto que nós falamos está no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Ele está naquela perícope que fala sobre a ansiosa solicitude pela vida, onde o Senhor Jesus trata dessas coisas que tomam o lugar do nosso coração. E a primeira pergunta que eu quero fazer para nós ampliarmos esse conceito aqui no programa Caminho da Vida vai para o pastor Eliseu. Pastor Eliseu, o que seria buscar o reino de Deus e sua justiça? Está inserido aqui nesse Evangelho de Mateus, quando nós vemos ali no final, no versículo 33, quando o Senhor Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas outras coisas, essa busca pelo alimento, pela vestimenta, vos serão acrescentados. O que seria buscar em primeiro lugar o reino de Deus? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4:20, diz que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder. É na ação de Deus, na vida daquele que reconhece Jesus como Salvador. Então, o reino de Deus são os princípios do Senhor no nosso coração. E Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não consiste no comer e no beber. Sim. Mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Então eu creio que a melhor resposta que eu poderia ter para esse momento, o que seria buscar o reino de Deus e a sua justiça, seria justamente evitar tudo aquilo que possa me causar ansiedade que o material me oferece. Ou seja, não deixar que o materialismo, que o consumismo tome conta do centro da minha vida. Isso significa, eu busco por algo melhor. Eu busco por algo que somente Deus pode me oferecer. Que transcende essa questão das coisas terrenas aqui. Eu preciso dessas coisas, eu necessito dessas coisas para viver, mas elas não são o centro da minha vida. Então como é que eu vou buscar o reino de Deus? Buscando o próprio Deus para a minha vida. Conhecer aquilo que Deus me revela na sua palavra para guiar a minha vida.
Sim. coisa que é importante também a gente perceber. Sim, pastor. É que o reino de Deus, ou a vontade de Deus, a justiça de Deus, buscar tudo isso não é necessariamente envolver-se com questões religiosas. O texto de Mateus capítulo 23, capítulo 23, versículo 23 também. Jesus está conversando com os fariseus e chama eles de hipócritas, porque eles se preocupavam com os detalhes da lei. Diz o texto: dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, vocês dão dízimo até dos detalhezinhos, dos temperinhos da sua vida, mas negligenciam e se esquecem dos preceitos mais importantes, que são justiça, misericórdia e fé. Palavras, inclusive, lidas agora pelo pastor Eliseu, citadas lá em Romanos. Então, quando Jesus olha para um camarada que tem a sua prática religiosa correta, aos olhos dos homens ele está correto, mas que não tem justiça, misericórdia e fé, Jesus classifica essa pessoa como alguém que não está de acordo com o reino de Deus. Ele acertou, aos olhos humanos, ele acertou o trabalho pelo reino de Deus, mas aos olhos de Deus ele está muito longe disso. Portanto, o reino de Deus está muito mais ligado com o que o pastor Eliseu citou, com princípios, do que com a religiosidade externa. O versículo seguinte, eu li agora o versículo 33 de Mateus 6. 25. Né? Não, eu li agora para buscar o reino de Deus, 33. O seguinte, o versículo 34 diz assim: portanto, então, uma vez que vocês buscam em primeiro lugar o reino de Deus, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. O que seria então, pastor Luiz Henrique, o não se preocupar, não se inquietar com o dia de amanhã? O que seria essa despreocupação, a falta de ansiedade com o dia de amanhã? Eu gosto da expressão que Jesus coloca nos versículos antes. Entre o 25 e o 33, ele, entre outras coisas, cita a metáfora dos pardais. E ele diz que nós devemos ser como os pardais. E nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. E ao mesmo tempo em que ele diz que nós não devemos ter preocupação, ele está dizendo que nós, sim, precisamos sair e trabalhar todos os dias, como fazem os pardais. Eles não ficam assentados esperando o besouro vir na boca. Eles vão atrás. Mas é interessante que o pardal sabe que a sua preocupação termina no momento em que se põe o sol. E a partir de amanhã ele vai se levantar de novo, num novo dia, e quando nasce um novo dia ele vai buscar seus novos problemas. O próprio texto fala acerca disso, inclusive, né? Basta a cada dia o seu mal. Então, o ensino não tente trazer para hoje problemas que você vai ter como resolver somente amanhã. Deixe os problemas de amanhã para no nascer do próximo dia. Eu li um texto, agora não lembro quem foi que escreveu. Diz que a ansiedade, a preocupação com o dia de amanhã a antecipação... é o juros adiantado que nós pagamos por um problema que não existe. Ele ainda não existe, nós não sabemos se chegaremos amanhã. O pastor Marcelo Gomes, inclusive, na época que ele era pastor aqui na IPI de Maringá, certa vez eu ouvi uma mensagem dele em que ele dizia que a ansiedade é a antecipação, e na verdade é o fato, é a antecipação de um problema que você não tem como resolver agora. É um problema que eu vou resolver só daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a um dia, mas eu já permito que esse problema me incomode e me interfira hoje. Que ele tome conta do meu coração. Exatamente. Agora, a questão é que nem Jesus, nem o apóstolo Paulo, e nem Pedro, estou com o texto de Pedro agora aqui, fala que nós não podemos ter ansiedade, porque a ansiedade faz parte da nossa natureza. Nós não podemos manter e cultivar essa ansiedade a tal ponto de fazer com que... faça com que a nossa vida venha estagnar. Exatamente. 1 Pedro 5, 6 e 7, eu creio que está bem dentro dessa pergunta que o pastor Alessandro acabou de fazer, porque ali o apóstolo escreve: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu achei interessante porque não é nem futuro. Está falando no dia de amanhã porque ele terá cuidado, não, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, você tem ansiedade, eu tenho ansiedade, só que ela não pode me dominar. Eu tenho que colocar essa ansiedade no lugar dela, ou seja, aos pés do Senhor, que vai cuidar de mim. Ele sabe das coisas que eu necessito. E é interessante o texto humilhar-vos aí, porque humilhar-vos não significa simplesmente jogar no pó ou se considerar nada, mas humilhar-vos é literalmente compreender que Deus é maior do que confiar ele, na providência e confiar dele. na providência e na ação do Senhor. Com respeito ao consumo, o texto nos diz que a vida é mais do que o alimento e que o corpo é mais do que as vestes. O que ocorre quando nós invertemos essas prioridades? Onde o alimento se torna mais importante que a vida e as vestes se tornam mais importantes que o corpo. Ou seja,
aquilo que compramos é mais importante do que aquilo que somos. A minha esposa, ela tem uma frase que repete para todos, que é: as pessoas são mais importantes do que as coisas. Porque quando permitimos que isso aconteça, que essa inversão aconteça, nós estamos indo contra todo o sentido da vida. Nós estamos indo contra todo o sentido para o qual nós fomos criados. Quando Deus nos cria, Ele ensina-nos que para que uma boa convivência possa haver dentro de casa, para que eu possa ter um casamento saudável, para que no meu relacionamento com Ele eu acerte mais do que erre, para que eu cultive amizades, eu preciso aprender a valorar mais as pessoas do que as coisas, mais a mim mesmo do que aquela roupa que vem por cima de mim, questões dessa natureza. Porque a inversão de valores tenta pegar um motor. Se você, telespectador, tem essa oportunidade, tenta fazer essa experiência. Pega um motor, desmonta ele e tenta remontar inteirinho igual, mas com uma única peça invertida, virada de ponta cabeça. Vamos ver como se dá o funcionamento desse motor. Pois é isso que nós estamos fazendo. Nós pegamos o ser humano e nós estamos invertendo algumas questões, colocando em posições erradas e querendo que o coração humano funcione do mesmo jeito. E nós queremos ser felizes assim. Isso que é estranho. A gente quer ser feliz montando o nosso motor emocional de uma maneira completamente errada. O consumismo, ele coloca na cabeça das pessoas que as pessoas são aquilo que elas vestem ou aquilo que elas têm. Ao passo que, na verdade, elas são muito mais importantes do que qualquer vestimento, qualquer grife, qualquer marca. Nós não precisamos disso para construir a nossa identidade. Jesus sabia disso. Ele falou, olha, a comida é feita para o corpo, a veste é feita para o corpo, né? Então nós podemos descansar no Senhor nessa perspectiva. Nós vamos agora para um momento de intervalo comercial. Nós já voltamos para ampliar um pouco mais esse tema. Você tem sido consumido pelo consumismo? Então aguarde um pouquinho que nós já voltamos aqui para tratar mais desse assunto no programa Caminho da Vida. Fique conosco. Quero fazer um convite todo especial para você. Uma viagem abençoadora, uma caravana Roma, Egito e Israel, de 8 a 19 de junho. Nós estamos chamando para quem já fez essa viagem, matar a saudade, e para quem nunca fez, ter essa experiência fantástica conosco. Entre em contato através dos telefones que estão aparecendo aí na publicidade. Estamos aguardando você. Estamos de volta aqui no programa Caminho da Vida. Eu espero que o tema de hoje tenha abençoado o seu coração. Consumidos pelo consumismo. Você tem sido uma dessas pessoas que tem sido consumidas pelo consumismo? O texto que nós lemos de Mateus capítulo 6, usamos como base o versículo 25, mas podemos ler todo até o versículo 34, nos mostra bem claramente que para que nós não sejamos consumidos pelo consumismo, nós precisamos ter uma escala de prioridades muito bem firmada nas nossas vidas. Pastores, a nossa vida, como nós vimos pelo texto, ela é feita de prioridades. Será que nós sabemos discernir entre o que é mais e o que é menos importante nessa escala de prioridades para fugirmos do consumismo? Uma das coisas que eu gosto de fazer é tentar fazer uma avaliação prática e ver se nós estamos gastando mais dinheiro, mais tempo, mais empenho com aquilo que realmente deveria ou não. Então, essa avaliação, quem faz é cada um, individualmente. Eu não tenho como dizer se o telespectador está certo ou errado na sua forma de viver. Mas nós podemos, cada um individualmente pode e deve, pelo menos de tempos em tempos, e viradas de ano são momentos bons para isso, nós podemos e devemos olhar para como nós estamos empreendendo os nossos esforços, como nós estamos gastando o nosso dinheiro, com o que nós temos preenchido a nossa agenda, e é isso que vai nos dizer como que está os nossos valores, os nossos princípios, as nossas prioridades, como é a pergunta. Então, a minha prioridade pode ser detectada naquilo que eu tenho me empenhado mais. E é assim, fazendo essa análise, que você vai descobrir se você está andando certo ou não nessa tua caminhada. Eu creio que isso expande bem a compreensão do texto que nós estamos usando. Porque Jesus diz, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, o meu reino, né? No caso ele está falando ali, e a minha justiça. Então,
Se a humanidade realmente caminhasse de acordo com essa consideração, nós teríamos um cenário totalmente diferente hoje. Porque com essa inversão de valores, e o pastor Alessandro lembrou bem, estamos chegando ao final do ano, e aí a coisa parece que vira uma... Aflora, né? Aflora, porque realmente é determinado, é colocado na mídia e você tem que comprar, você tem que consumir, porque senão você não vai ser feliz. E nós vemos cada vez mais a injustiça crescendo, a violência crescendo, porque a humanidade está correndo atrás justamente do ter e está se esquecendo dessa questão de buscar em primeiro lugar aquilo que Deus quer para nós. Se nós buscássemos, então nós teríamos a visão da necessidade do outro de uma forma correta, da nossa própria necessidade de uma forma correta, nós viveríamos num clima de justiça, de paz, de amor e de compreensão. Então eu creio que essa inversão nos dá o cenário que nós temos hoje aí. Exatamente o cenário que nós temos. E aí nós nos incomodamos mais em entregar R$10 na mão de alguém que está passando fome do que entregar R$600 na mão de um vendedor de sapatos que vai nos dar um tênis que a gente estava querendo tanto. Tiago 4, pastor Sansão, um pouquinho, Sim, lembrando esse texto, que eu acho que você até citou no primeiro bloco, Tiago 4, diz assim no versículo 1, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto? Dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Na verdade, nós tratamos isso no programa passado, mas é importante nós trazermos isso de volta. Isso citou a respeito dessa questão justamente de necessidades e prioridades e tal. Então, dificilmente alguém que tem os princípios realmente sendo vividos da palavra de Deus vai se perder nesse equilíbrio. Não estamos dizendo que não é para comprar, que não é para ter, nada disso. Quero ter a minha família à volta de mim, a gente comendo, a gente bebendo, mas isso que o pastor Luiz Henrique está chamando a atenção. A prioridade, às vezes se investe mais numa situação que é para o próprio prazer e tal. Às vezes se investe mais na festa do que no relacionamento. Exatamente, que é o que acontece com os casamentos hoje. Mais capricho em cima de festa, de estrutura, e os relacionamentos truncados. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto de dizer na nossa igreja, volta e meia, quando eu entro nesse assunto, eu cito. Tem gente que trata o carro como se fosse gente, trata a gente como se fosse cachorro e trata o cachorro como se fosse a rainha da Inglaterra. Isso a gente encontra constantemente. Eu gasto muito dinheiro com meu cachorro, mas na hora que é para cuidar de uma criança, na rua eu procuro as moedas. Isso é um problema. Questão de prioridades e de valores. Até falando sobre isso, pastor Luiz, a ausência de prioridades não pode gerar essa ansiedade no coração quando nós atribuímos valor ao que não tem e deixamos de dar valor àquilo que realmente vai fazer uma diferença para nós. Isso não gera uma certa ansiedade, porque os relacionamentos ficam truncados, as situações ficam complicadas. E o pastor Eliseu, e essa ansiedade não ocorre só por causa do relacionamento truncado. O pastor Eliseu falou uma coisa interessante da mídia ditar a norma, né? Da mídia dizer o que você precisa. Sim. E o senhor também falou acerca disso. Quando você deixa a mídia dizer o que você precisa, você nunca vai se saciar. E aí a ansiedade vai ser uma constante na sua vida. Porque se hoje a mídia diz, a televisão diz que você precisa de um produto X e você corre no mercado e compra esse produto X, amanhã é um novo comercial. Amanhã mudou o rótulo do produto, você vai precisar do novo. Ou você vai precisar do X mais Y. A mídia quer produzir a necessidade. Ela é insaciável. E se você seguir por isso, você sempre vai viver ansioso, porque você nunca vai conseguir, por mais dinheiro que você tenha, você nunca vai conseguir comprar tudo que é anunciado. Tudo que a mídia diz que você precisa ter. Portanto, quando eu inverto os valores... Isso vai gerando uma ansiedade no coração. Porque aí eu vou querer que a mídia me sacie, e isso nunca vai acontecer. Pastores, para a gente terminar o nosso programa de hoje, que métrica nós podemos usar para avaliar se Deus tem sido prioridade nas nossas vidas? Nós vimos aí, estamos chegando no final do ano, qual é a métrica que nós podemos usar para ver Deus tem sido a prioridade ou nós realmente temos sido consumidos pelo consumismo? Eu tenho a palavra do apóstolo Paulo aqui, que é não consumido pelo consumismo, né? E dentro dessa pergunta, Filipenses 4, 12 e 13, a pergunta é como é que nós podemos avaliar se Deus tem sido a prioridade. Ele diz, sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu creio que este grau de vida em que Deus na vida é o que importa, não importando as circunstâncias, realmente nos dá um cenário de uma vida que tem as prioridades de uma forma correta sendo vividas. Sim, pastor Luiz. E eu gostaria de ser mais
prático nesse ponto do que bíblico, apesar de que eu não estarei sendo antibíblico de forma nenhuma. Isso Mas é eu gostaria... É muito. Eu gostaria mais de ser prático do que bíblico e pedir para você fazer o seguinte, para você fazer uma análise e ver se a métrica, ver se você tem dado prioridade nas coisas certas ou não. Abra a sua agenda. Abra a sua agenda do mês passado, do ano passado, do dia passado e veja quanto tempo você dedicou na sua agenda para coisas que tenham relação com Deus, quanto tempo você dedicou para trabalho, para ganhar dinheiro como um todo. Quanto tempo você dedicou para os seus prazeres, quanto tempo você dedicou para a sua família, para a doação de si para outros, não doação financeira, mas doação de si, do seu tempo, do seu empenho para outros. Quanto tempo você dedicou em cada uma dessas questões, e aí sim você vai poder dizer aonde estão suas prioridades. Na verdade, você não. A sua agenda vai te dizer aonde você colocou suas prioridades. Eu quero ir além, quero juntar a prática com a teologia. Não veja só questão de tempo. Vê onde tem sido o seu esforço na sua agenda. Eu sei que na sua agenda a maior parte do seu tempo vai estar voltada para o trabalho. Isso não significa que, porque você trabalha uma quantidade maior de horas, você deva estar longe de Deus. Mas veja o quanto esforço você tem feito para que esse trabalho glorifique a Deus, para que tudo isso esteja debaixo das mãos de Deus. Porque o apóstolo Paulo nos diz nas Escrituras, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu tenho certeza que quando fazemos para a glória de Deus, não somos consumidos pelo consumismo. Pelo contrário, nos enchemos de toda a plenitude de Deus e a satisfação do céu entra no nosso coração. Eu espero que assim seja com você também. Nós vamos agora para mais um pequeno momento de intervalo comercial e depois nós voltamos com o coração do pastor Eliseu, que estará abençoando a sua vida e pedindo que Deus sacie as suas necessidades, que Deus traga saciedade do céu para o seu coração e te abençoe. Já voltamos com o programa Caminho da Vida. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Espero que o programa de hoje tenha te abençoado. Não seja consumido pelo consumismo. Nós temos certeza que o Senhor tem bênçãos para a sua vida. Agora nós vamos ficar com uma oração do pastor Eliseu e até a semana que vem, no próximo programa O Caminho da Vida. Onde eu posso ouvir tua voz. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por este ano que o Senhor nos concedeu, porque estamos nos aproximando de mais um ano. Queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine, Deus, a viver esses princípios do Teu reino, no meio de todo esse corre-corre, no meio de tanta preocupação, de ansiedades totalmente desequilibradas. É verdade. Trata com a nossa mente e o nosso coração para nós confiarmos no Senhor. Por isso, Senhor, revela-nos de uma forma bem clara Jesus Cristo, Teu Filho, como o único e verdadeiro Salvador das nossas vidas, para que possamos crer que o Senhor jamais, nunca nos abandonará. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão pra Jesus.